Olá pessoal, eu sou o Álvaro, dono da Forge Studio e criador do card game Dinosaur DNA. E hoje eu vou falar aqui as regras básicas desse jogo. Se você quer ver um pouco mais sobre ele, tem na descrição aqui um link para você conhecer melhor esse jogo. E hoje eu vou falar aqui para vocês, eu já mostrei em outro vídeo o setup. E agora eu vou falar um pouquinho das regras básicas, que são bem simples. Então, vamos lá. A gente distribuiu 7 cartas para cada jogador. Lembrando que esse é um jogo de 2 a 4 jogadores. Então, nas cartas, qual vai ser aqui? Eu expliquei lá no setup. Esse setup já foi explicado, como eu disse. Então, assim, o nosso deck principal para começar o jogo é esse aqui, que tem um lobo do dinossauro, e esse aqui é o sítio de escavação, que a gente só pode chegar aqui se tiver uma ferramenta. Quando você compra a primeira vez, né, as suas cartas, veja que eu já saí com várias ferramentas. Então eu vou deixar aberto aqui, sei que não vai aparecer tudo na câmera, mas a gente dá um jeitinho aqui. Então esse é um jogador, aqui é o outro jogador. Lembrando que se sair cartas vermelhas, né, na primeira mão, esse jogador ele compra outras duas e aí a gente reembaralha aqui essas cartas no deck novamente de compra. O que vai acontecer? Na sua primeira jogada, né, você não precisa comprar cartas aqui. Se você já tiver uma ferramenta, você pode jogar e já comprar uma carta no deck de escavação aqui, onde tem os fósseis. E eu peguei aqui um Gallimimus com 35% de DNA. Ele vai para minha mão. Eu tenho que completar aí o que pede. Então vamos entender aqui a cartinha dele. Tá aqui. Como que funciona, pessoal? Eu tenho que juntar pelo menos 55% de DNA para fazer esse dinossauro. Depois que eu começar em laboratório a produzi-lo, e ele estiver pronto, eu tenho que mantê-lo alimentado. Quando eu alimentá-lo, eu viro essa cartinha e ele está pronto para ir para o parque. Lembrando que se eu fizer ele com o mínimo que pede, eu ganho apenas metade da pontuação. Agora, se eu conseguir 100% do DNA, aí eu ganho, ao alimentá-lo, eu ganho 8 pontos, virando a carta, porque eu fiz um dinossauro, digamos assim, de uma raça 100% pura, né? E todas as cartas são assim, todos os jogadores vão poder usar dessa forma. E quando um jogador ele vai produzir, então deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Vamos supor, já vou aproveitar para explicar. O outro jogador está jogando tal, e eu jogo novamente. Lembrando que a gente sempre tem que ter 3, 6, 7 cartas na mão, tá? Então vamos supor que ele jogou, eu joguei novamente e comprei aqui um âmbar. Quando você compra o âmbar, eu posso completar o que falta com ele e aí eu vou produzir o meu dinossauro. Eu posso usar até 2 âmbars para completar um dinossauro que eu tenha ossada. Vamos supor que eu esteja dessa forma aqui, mas o Gallimimus, ele vamos achá-lo aqui, ó. O Gallimimus, ele é 55%, então isso quer dizer que eu poderia usar apenas um âmbar, mais a ossada, porque se eu encaixar esse aqui, eu não chego a 100%. Né? Porque ó, 35, 70, 80, 90. Não adianta eu desperdiçar esse aqui, porque eu não faço ele em 100%. A menos que eu espere achar outra ossada, tudo bem. Mas vamos supor que eu quero fazer agora. O que eu faço?
Essa carta vem para mim, ela vai ficar como uma carta para baixo, para virada para mim amarela, significando que quando eu criar esse dinossauro ele só vale 4 pontos, como eu tinha explicado para vocês. E aí eu descarto aqui no monte de descarte, no deck de descarte, os 55, tá? Quando existe esse descarte, o outro jogador não pode comprar o que foi descartado na mesa aqui, certo? Nem o âmbar, nem a ossada, nem o DNA desse dinossauro. E aí ele fica aqui na minha mesa. A minha próxima etapa é ir comprando cartas até achar, vou descartar essa aqui, até eu achar o alimento dele. Quando eu acho o alimento dele, eu acho, mas não, eu posso achar aqui comprando, e aí eu achei, pô, já posso descartar. Então eu descarto, alimento ele e ele vai para um parque, vai ser vendido para um parque e eu ganho 4 pontos. Essa carta continua aqui comigo. No final do jogo a gente vai ver quantos pontos eu fiz. Vamos supor que eu também tivesse feito aqui um 100% desse aqui. Aí você vai somando todos os pontos, né? Aqui de baixo. Esses de cima não valem. O que tiver de ponta cabeça não está valendo. E quando você terminar a partida e tiver dessa forma aqui, uma suposição, tá, pessoal? Cada âmbar que eu tiver na mão, ele é ponto negativo. Então, vamos supor aqui que o jogo terminou e eu tinha 4 pontos. Só que menos 3, o âmbar vai contar pela quantidade de âmbars que tem na carta, não pelo DNA. Então eu tenho menos 3 pontos, fiquei com 1 ponto só. Uma outra coisa é se você tá aqui, vamos supor que você estava tentando criar mais um dinossauro, o jogo acabou. Esse cara aqui, os dinossauros que você não conseguiu produzir, eles valem 1 ponto cada carta que você tiver. Então se eu tiver aqui assim, né? Aí eu vou ter aqui, ó, não interessa se está em azul ou em amarelo, eu vou ter aqui 4, 5, 6 pontos. 4 pontos desse que eu fiz, mais 2 pontos dos outros 2 que eu não consegui fazer, tá bom? Vamos aqui, existem as cartas de evento, como eu tinha explicado. Quando você vai comprar, você não descarta quando você usa a ferramenta. Então é assim, ó. Deixa eu só tirar 2 cartas aqui. Eu jogo a ferramenta, foi o meu descarte. E aí eu compro aqui. Acabou. Agora, se eu estiver jogando e eu tiver com uma ferramenta aqui na mão, joguei e tirei uma carta vermelha, todas as cartas vermelhas têm que ser resolvidas na hora. Então aqui eu tirei, complete um dinossauro desse ou desse. Se eu tiver ossada, eu tenho 100% desse dinossauro de DNA. Se sair essa aqui, ó, perca 3 DNA ou 1 dinossauro. Ou seja, eu tenho que olhar minha mão. Puxa, ó, eu só tenho um DNA. Se você não tiver nenhum dinossauro e só um DNA, você descarta ela, é o que tiver. E se você tiver um dinossauro e não tiver ossada aqui com DNA, você é obrigado a voltar esse dinossauro aqui novamente. A carta volta para outro jogador se quiser construir, ou você mesmo. Essa carta vermelha ela é descartada aqui no deck. E uma coisa interessante nesse jogo é que esse deck aqui ele vai crescendo, ele vai ficando com as cartas de sorte, carta de azar. Ele vai ficando com ossadas, né? Então tem terra, você pode comprar simplesmente uma carta que não vale nada. E aí você vai tendo aqui cartas de outros jogadores que vão fazendo dinossauros e vão descartando aqui. E o mais legal é o seguinte, quando esse deck termina, então vamos supor que o último jogador fez isso. Você vai pegar, enquanto não... como que o jogo acaba, né? Pessoal, só uma coisa aqui, que depois da edição eu vi, só para complementar, o jogo termina quando acaba este deck.
por completo, ou quando todas as cartas de dinossauro não existirem mais dinossauros para se produzir, ou seja, não tiver mais cartas de dinossauro, tá bom? Então, ainda não acabou, vai pegar aqui, vai reembaralhar, certo? E vai voltar aqui para compra. E ele cada vez vai, esse baralho todo, ele vai vir para cá. Então fica um deck grande, mas o jogo não fica demorado, viu pessoal? É uma partida entre 20 a 25 minutos, mesmo com 4 jogadores. É um jogo muito rápido, porque quando os 2 jogadores têm ferramentas, o jogo fica assim, ó. Eu jogo aqui, compro, o outro jogador já joga, compra. Aí eu não tenho mais, deixa eu ver, eu não tenho mais, não, eu tenho mais uma, eu jogo aqui, compro. Aí vem o outro jogador, então é um jogo rápido, só que quando acaba as ferramentas, aí você começa a comprar aqui. Quando você compra uma ferramenta, você não pode pegar, né? Pegou daqui, já jogar e pegar aqui, não pode. Você vai comprar uma ferramenta, descartar uma carta, e aí você, na próxima jogada, é que você pode usá-la, tá? Basicamente, a regra é essa. Sempre você deve ter 7 cartas na mão. Ah, então eu fiz um dinossauro. Vamos supor que eu fiz aqui, ó. Na minha próxima jogada, quando eu for comprar, digamos que eu tenho até uma ferramenta, mas eu quero repor a minha mão. Então eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª é para descarte. Tá? Você também pode não comprar, se você tiver só dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor. Você pode sim continuar com menos carta, jogar e escavar. Ó, vem um monte de terra, tá bom? Então, pessoal, essas são as regras básicas do card game Dinosaur DNA. Ele é muito interessante, é um jogo gostoso, um jogo família. E se você quiser conhecer outros jogos da Forge Studio, pode entrar aqui nos links na descrição ou no www.forgestudio.com.br. É isso aí, a gente continua depois, vou mostrar para vocês um gameplay desse jogo. Até mais!